Olá, muito boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live do FNDC e vamos tratar aqui de violência de gênero e comunicação. Essa atividade do FNDC se soma à campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que começou no 20 de novembro, junto com a Consciência Negra, e vai até 10 de dezembro. No dia 25 de novembro agora, tivemos a celebração do Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e o FNDC vai tratar de um aspecto bastante específico e muito importante da questão da violência contra as mulheres, que é a violência contra as jornalistas e comunicadoras em geral, que tem sido crescente no país, acompanhando o avanço da extrema-direita na política nacional. Assistimos aí também o recrudescimento da misoginia, e as jornalistas, comunicadoras, a liberdade de expressão, tendo mulheres por protagonistas, tem sido um alvo preferencial desse tipo de violência, que acontecem de todas as formas, né? Com ataques, linchamentos virtuais, chegando ameaças, chegando a violência física, e também o silenciamento pela via judicial. Estamos aí assistindo a um caso tenebroso contra a jornalista Shirley Alves, a quem prestamos toda a nossa solidariedade, que, fazendo o seu trabalho, reportando, e é o cúmulo da ironia, reportando um caso de violência sofrida por uma mulher que, durante o julgamento deste crime, passou por nova violência. A repórter que reportou o que aconteceu sofreu um processo criminal, foi condenada a multa de R$400 mil e pena de prisão. Obviamente que nós esperamos que essa decisão completamente estapafúrdia e injusta seja revertida nas instâncias superiores da justiça, mas fica aqui a nossa solidariedade a Shirley Alves, jornalista do Intercept Brasil, que fez um trabalho exemplar e está sendo punida por isso. Esse caso é bastante emblemático do assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Nós temos esta iniciativa foi construída coletivamente pelo Conselho Deliberativo do FNDC, composto por inúmeras entidades. Teremos a transmissão do canal, além do canal do FNDC, estamos tendo a transmissão pelo canal do Barão de Tararé, do Pão com Ovo, da TV Atitude Popular e mais por dezenas de páginas de Facebook das entidades filiadas ao FNDC. Para fazer esta discussão conosco, temos aqui convidadas especialíssimas. Eu estou muito feliz de tê-las aqui conosco, as quais eu já agradeço muitíssimo. É realmente uma honra e uma alegria. Embora o tema seja difícil, é muito bom poder travar essa discussão com a contribuição de vocês. Então, vamos receber aqui as nossas convidadas que já estão conosco. Temos Ellen Perrella, que é feminista, mãe atípica, graduanda em Ciências Humanas com ênfase em políticas públicas, conselheira nacional dos direitos humanos, representando a União Brasileira de Mulheres, a UBM, e nessa entidade ela integra a Direção Nacional e a Estadual de Minas Gerais. É coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Alto Jequitinhonha, em Minas, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Diamantina, em Minas, e integrante do Conselho Deliberativo do FNDC, onde discutimos como fazer esse debate, inclusive por sugestão da Ellen, muito apropriadamente. Ellen, seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, Rita. Em nome da Rita aqui, eu já agradeço todo o conselho do FNDC, né, que quando surgiu a ideia lá no grupo,
acolheu, né, e prontamente se mobilizou para estar abordando esse tema, né? Cumprimentar minhas companheiras aqui também, que estão em tela, e cumprimentar também a todas, todos e todos que estão nos acompanhando. Eu vou fazer minha descrição, né? Então, eu sou uma mulher de pele clara, branca, cabelo, igual eu falei ontem, né, Emily? Um pouquinho branco em cima, um pouquinho loiro escuro. Estou com uma blusa preta, tenho olhos claros, né? E estou hoje nesses espaços em que a Rita me apresentou. Dentro do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, eu coordeno a Comissão em Defesa do Direito das Mulheres, População LGBTQIA+, igualdade racial e combate ao racismo. Mas eu costumo dizer que das 14 comissões do Conselho, a nossa é uma que dialoga com as outras 13, né? Porque quando nós falamos da violência enfrentada por toda essa população brasileira, ela é diferente, né? E com as mulheres comunicadoras não é diferente, né? É muito mais cruel, vamos colocar assim, né? Os ataques que as comunicadoras recebem. Como a Rita falou, né? Recentemente, esse mês agora, né? Assim, o caso da Shirley. E também escutamos em setembro, no Conselho, a jornalista do Portal Catarinas, que a gente também aqui não pode deixar de trazer, sobre toda a violência, né, e os ataques que o portal e os jornalistas receberam durante a cobertura do caso daquela menina, né, de Santa Catarina. Então, assim, é muito diferente a forma como as mulheres são atacadas. Então, por isso que eu falo que a nossa comissão ela tem essa diferença. Recentemente, assim, né, nos últimos 4 anos, né, e estamos entrando já no 5º, a onda de ataques, principalmente contra as mulheres, ela vem em uma crescente muito grande, né, e as comunicadoras, as jornalistas não estão diferente disso, porque elas são as nossas vozes, né. As violências são diversas, eu costumo dizer que todo número de violência nos assusta, mas não são todos os casos que chegam até a imprensa. E quando a gente tem jornalistas corajosas que ecoam nossas vozes e elas são atacadas, nós também somos atacadas mais uma vez, né? O caso da Mari Ferrer foi prova disso, né? Quantas mulheres não passaram por situações parecidas da Mari Ferrer, né? E aí a gente tem essa jornalista que ecoa essa voz, ecoa essa violência que ela sofreu e que agora está também sofrendo uma violência. Ela simplesmente fez o trabalho dela, né? O caso da menina de Santa Catarina também, da questão que precisou do abortamento legal, nós comentamos, né? A Emily estava com a gente lá em setembro, que não eram apenas as comunicadoras também que sofreram, mas as médicas, né, o corpo clínico, enfim, os ataques são muito cruéis. Essa live também ela é muito oportuna, porque eu tenho comigo que todas nós, né, assim, e as comunicadoras também são defensoras de direitos humanos, então aqui também parabenizar que ontem foi o dia das defensoras de direitos humanos, né, e aí tem elas também como exemplo. Nós sabemos também que a gente tem uma série de represárias nesse sentido, né? Então, o Conselho recebe denúncias também, né? O Conselho, além dessas atuações que a gente tem, nós acolhemos denúncia, e não deixa de ser essa questão maior, né? Da violência contra as mulheres. Então, eu trago aqui um pouco dessa reflexão inicial, né? Estamos aqui, coloco o companheiro Greg, coordenador da FNDC, o coordenador da Comissão de Comunicação no Conselho, mas já falo aqui em nosso nome, viu, Greg? Estamos à disposição de todas as comunicadoras, né? Vocês não estão sozinhas.
A gente sabe de todos os sindicatos, né, as organizações, movimentos, o próprio FNDC, esse coletivo todo, mas o conselho também está com vocês, né? Assim, nós estamos juntos na luta por uma sociedade, né, em que a gente tenha menos violência. Então, mais uma vez, inicialmente, parabenizar o FNDC por ter acolhido essa live e um tema tão caro, que é a violência contra as mulheres dentro desse período. Obrigada, viu, Rita? Obrigada, Ellen. A Ellen vai ainda complementar a fala dela. Eu vou aqui só terminar de apresentar devidamente as nossas convidadas e depois a gente vai ter aqui uma dinâmica de uma fala de cada uma delas e depois passamos aqui para o debate com os nossos companheiros e companheiras que estão acompanhando pelo chat. Bom, temos, além da Ellen, já devidamente apresentada, a Helena Saria, que é jornalista, advogada e cientista política, é secretária adjunta de Gênero, Raça e Etnia da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, e integra também a Comissão de Mulheres da Federação. É ainda diretora do Sindicato dos Jornalistas do Pará, é vice-presidenta da Comissão de Liberdade de Imprensa da OAB do Pará, integrante da Frente Feminista no Estado e também coordenadora de comunicação da Secretaria de Estado das Mulheres do Pará. Helena, muito obrigada pela presença. Muito bom ter você conosco nessa discussão. Boa noite, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando um pouco desse tema que é muito caro para nós em todas as regiões do Brasil. Agradeço a presença das colegas também, estou muito animada para ouvi-las e espero poder trazer algumas informações aqui para a gente refletir em cima, que é o relatório de violência contra jornalistas produzido pela FENAGE, e também algumas observações sobre o relatório que nós produzimos aqui no Pará, de violência contra jornalistas também, no ano de 2022, e ambos os relatórios têm destaques de gênero, né? Então, trazem números separadamente para episódios de violência contra mulheres jornalistas. Então, é isso. Espero que seja um debate enriquecedor para nós e dou boa noite também a todos que estão nos ouvindo nos 4 cantos aí desse nosso Brasilzão maravilhoso. Obrigada, Helena. E temos conosco a Emily Marques, que é mestra em Política Social, integra o Conselho Federal de Serviço Social, Cefes, e é coordenadora da Comissão de Comunicação do Cefes desde 2020. Representa o Conselho na Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela legalização do aborto, e é militante feminista, compondo a Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB. Atua como assistente social no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Bem-vinda, Emily, muito obrigada. Obrigada, Rita. Cumprimentando, né, você, quero cumprimentar todo o conselho, né, do FNDC, um espaço tão caro para a gente de luta, né, na defesa aí da democratização da comunicação, contra todas essas formas de silenciamento e censura, né? Vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, cacheados, em tons avermelhados, uso um óculos arredondado, uma blusa estampada com flores e atrás de mim tem uma janela. Em nome da nossa gestão, né, do Cefes, que nossas vozes ecoem vida e liberdade, inspirada aí em Conceição Evaristo, né, quero saudar as minhas companheiras dessa noite, né, vai ser uma noite de muito aprendizado, estou doida para ouvi-las aqui, aprender e levar também algumas dessas reflexões para o nosso conjunto Cefes-CRES e para os outros espaços de luta que estamos, né? Cumprimentar cada uma que está aí, né, do Brasil todo, nos ouvindo
e espero que a gente produza, né, reflexões sobre essa sociedade, né, sobre a realidade concreta, sobre a conjuntura que não está sendo fácil, né, para a população brasileira, principalmente para nós mulheres, né, e também se somar aí esses 21 dias de ativismo pelo fim das violências, né? Estamos aí com uma série de atividades, várias entidades, né? Fazendo sua mobilização, mostrando quanto que a gente pode estar, né? Em espaços diversos, mas a gente está na mesma luta aí pela transformação dessa sociedade. Então, agradecer, daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigada. Obrigada, Emily. E temos a querida amiga e companheira de tanto tempo, Daiane Santos, que é diretora da TV 247, apresentadora do programa Brasil Agora. Ela é jornalista há 29 anos, atuou em diversos ramos no jornalismo progressista, incluindo assessoria sindical e de partidos. Formada em Direito, busca traduzir o juridiquês em reportagens e entrevistas. Editora do site e na TV e conduz diversas entrevistas. Daiane, muito bem-vinda. Obrigada. Rita que eu conheço dos tempos de assessoria sindical, e até antes disso um pouco, porque Rita trabalha muito tempo com sindicalismo. Fico muito feliz, agradeço o convite aqui de participar dessa conversa, que sempre ajuda a gente também a entender um pouco do nosso papel, né, quanto comunicador, quanto jornalista, quanto profissionais da mídia progressista, da busca da democratização dos meios de comunicação. O Fórum é um grupo que eu conheço há muito tempo e acompanho, tento, na medida do possível, ir dividindo as tarefas aqui, então fico muito honrada em estar participando dessa live aqui com as companheiras Ellen, Helena e Emily. Acho que, como elas disseram, estou doida para ouvi-las também, e essa conversa é sempre elucidativa e ajuda a gente a contribuir. Quero reforçar que, se devidamente autorizado, a gente retransmite essa live aqui no final de semana lá do Brasil 247 na TV. Acho que é importante ampliar cada vez mais e a gente ter essa relação, né, de parcerias e divulgando cada vez mais debates como esse. Então está aberto o espaço lá. Rita autorizando, a gente já bota já no final de semana. Valeu, tamo junto. Obrigada, Daiane. Está não só autorizadíssimo, como ficaremos muito felizes com essa divulgação pela TV 247, que é muito importante. Bom, eu sou a Rita Casaro, secretária de comunicação do FNDC, representando o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, onde eu integro a coordenação. Sou jornalista sindical há muito tempo, como disse a Daiane, e aí entrando na descrição, por isso mesmo, eu já tenho cabelos grisalhos, encaracolados, estou aqui agora usando óculos pretos e com uma blusa aqui azul e branca. Bom, gente, vamos começar aqui para a nossa discussão, efetivamente. Eu vou passar nessa ordem que elas se apresentaram para cada uma das nossas convidadas, fazer uma fala inicial de 10 minutos, eu vou ficar aqui marcando o tempo e dando um alôzinho aqui no nosso chat quando estiver perto do tempo. E, encerrando essas falas, a gente começa aqui um debate com a participação de quem está nos acompanhando pelos canais no YouTube e pelo Facebook. Ellen, então, com você para a sua contribuição aqui para o nosso debate. E novamente, complementando então o que eu já trouxe um pouco antes, né? O Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele é composto pela sociedade civil organizada e por instituições, né, públicas, né, órgãos públicos. E dentro desse espaço nós temos feito um amplo debate em relação à violência contra os comunicadores, né? E em especial entre as comunicadoras. Então, nessa articulação nossa, nós envolvemos sempre mais, né, de uma comissão. Em muitos casos, né, envolvemos também a comissão
de defensoras e defensores, né, e contra a criminalização dos movimentos sociais, porque algumas dessas jornalistas são jornalistas também populares, né, são jornalistas de mídias alternativas, são jornalistas que às vezes não são de grandes movimentos, imprensa, enfim. Mas a onda contra, né, a crescente contra os ataques, as violências a jornalistas, em busca de silenciar mais uma vez as mulheres, ela é muito grande, né? Nós não podemos permitir. Nós vamos ouvir daqui a pouco aqui, né, com a Helena, ela falou que vai trazer os dados, eu tenho certeza que esse número vai ser uma crescente, Helena, né, no último período, nós não temos dúvida disso, com busca mesmo de silenciar. Vivemos um período em que não foi fácil para as comunicadoras, né? As violências contra a mulher, de uma forma geral, cresceram muito, e quando se ecoa essa voz, não é interessante, né, nessa sociedade machista e patriarcal. Sabemos que somos as mais afetadas em qualquer situação de violência. Então, nós temos esse debate, temos acompanhado alguns casos no Conselho, através das denúncias que nos chegam. Alguns casos, né, nos provocam, como está sendo elaborado pela Comissão de Gênero, uma recomendação sobre o caso das comunicadoras na questão do abortamento legal, por exemplo. É importante a gente ter esses atos normativos dos conselhos, né? Então, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos ele se manifesta através de notas, recomendações e resoluções. Então, nós temos trabalhado nessa questão, né? Além da questão também de podermos atuar em alguns casos, né, judiciais, como amigos curi. Então, todas essas denúncias que chegam para a gente, nós buscamos atuar de alguma forma, buscando a proteção dessas comunicadoras. O que nós não podemos aceitar no Brasil é, ainda hoje, né, nós ouvirmos, lermos e permitimos, né, eu coloco ainda assim, permitimos, porque eu acho que é uma luta conjunta. Ontem nós falamos uma questão, né, na live, que a Emily estava comigo em uma outra live, né, dessa mobilização de irmos, as mulheres se unirem para estarmos nos protegendo e atuando na busca de proteção de leis, né? Então, eu acho que as comunicadoras não é diferente disso, né? Nós temos que nos unir, né, e ecoar essas vozes. Então, nós não podemos aceitar que quando uma mulher jornalista no meio de comunicação ecoa uma violência, né, divulga uma violência, ela seja violentada também. Isso para mim é inadmissível, sabe? Isso para mim é inadmissível. A Shirley, ela ser condenada a 1 ano e pagar 400 mil reais, porque ela denunciou a barbaridade que a Mari Ferrer sofreu naquela audiência, sabe? Assim, para mim, é inadmissível, né? Eu acho que todas nós temos dever, né, de nos solidarizar, como a Rita falou no início, mas também de fazer, assim, um movimento, sabe? Para que essa lei, essa decisão, desculpa, né? Ela tenha, assim, temos a certeza que ela seja revogada, essa pena dela, ela não tem, ela estava cumprindo o papel dela, sabe? Também não podemos aceitar que jornalistas, quando divulgam situações de mulheres ou que sofrem, né, assim, violência doméstica ou situações de abortamento legal, vítimas de violência sexual, mulheres e meninas,
também sofram ataques nas redes, sofram represárias, sabe? Tentam ser silenciadas, é inadmissível. Né? Um país que tem índices altos de violência, nós continuarmos assim, tendo essas outras formas de violência, porque quando a gente fala, né, de violência contra a mulher, nesse período, muito se remete à violência doméstica. Né? A primeira imagem que vem para a gente da violência dentro dos dias de ativismo é a violência doméstica. Então, quando eu falo que essa live aqui é importante, porque ela está trazendo uma outra vertente de violência contra as mulheres, né? As mulheres comunicadoras. Esses dias de ativismo, ele é contra todas as formas de violência contra a mulher. Então, a mulher comunicadora, a violência política de gênero, né, que também é uma outra violência que tem sofrido muito, as mulheres têm sofrido muito nos últimos tempos. Enfim, eu acho que é muito oportuna, é muito importante esse debate, e nós vamos conseguir fazer algumas contribuições. Então, eu complementei um pouquinho minha fala, viu, Rita? Trazendo aqui essa importância dessa live, né? E nós reafirmarmos que, além da violência doméstica e familiar, nós, mulheres, sofremos outros tipos de violência em outros espaços. E nós não podemos mais aceitar isso no nosso país, né? Nós não podemos ter mais mulheres sofrendo violências das formas como elas vêm sofrendo. Eu trago aqui, eu citei a violência política de gênero, porque teve uma situação que aconteceu mês passado, que uma vereadora aqui de Minas recebeu ameaça de morte uma semana, na outra semana, na Câmara, apareceram bonecos, né, enrolados em sacos pretos, como se fossem enforcados em corpos de mulheres. E aí, assim, ela recebeu ameaça de morte uma semana, na outra aparece isso, e aí vem a universidade dizendo que aquilo era uma atividade pedagógica, né? Longe de mim querer interferir na metodologia pedagógica da universidade, mas eu acho que essa brincadeira foi muito infeliz, essa atividade foi muito infeliz, né? Então, remete não só a vereadora que recebeu os ataques, né, uma semana antes, mas todas as mulheres que estão vivenciando violência, ver um corpo, né, lembrando um corpo de mulher, enfim, é uma outra forma de violência. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas manifestações. Então, fica aqui mais uma contribuição, Rita. Obrigada. Obrigada, Ellen, e é isso mesmo, né? A gente, obviamente, que a gente se solidariza a Shirley e a outras jornalistas comunicadoras e a todas as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, mas a gente precisa também lutar para que isso, para transformar essa realidade que é pavorosa, né? É uma coisa insana e que se agravou muito. Se a gente ainda tinha muito a caminhar, historicamente, os últimos anos foram terríveis. E temos aí, a gente sempre remete, a discussão sobre violência contra a mulher remete para a violência doméstica, remete também para a coisa gravíssima dos feminicídios, que só no primeiro semestre deste ano tivemos 722, e os números todos crescendo aí desde 2019. Então, é uma situação grave, e democracia de verdade só tem com plena emancipação feminina e respeito aos direitos das mulheres. Então, é isso, Ellen, muito bem colocado, é uma luta de todo mundo que preza a vida e os direitos humanos, acabar com esse ataque às mulheres e também às mulheres comunicadoras. Passo aqui para Helena, que vai nos trazer aí dados muito importantes. Oi, gente, vamos lá. Boa noite novamente.
Assim, como a gente acompanhou nos últimos anos, né, com a ascensão da direita no Brasil, os ataques reiterados aos veículos de comunicação e aos jornalistas, a FENAGE preparou um relatório sobre violência contra jornalistas. Alguns estados também fizeram seus relatórios. O estado do Pará, que é o meu estado, também produziu um relatório. Então, eu vou colocar algumas informações aqui e aí a gente vai pensando. Assim, o relatório da FENAGE, em 2022, ele concluiu pela persistência da hostilidade a jornalistas. Lembrando que a hostilidade contra jornalistas, ela configura ataques à liberdade de imprensa. Então, sempre que você impede que um jornalista faça o seu trabalho, que ele entre num local, que você o ataque fisicamente, ou com xingamentos, ou impeça o carro do veículo de entrar, ou como aconteceu aqui em Belém, pegue o celular da mão do jornalista que está gravando, joga no chão, pisa. Então, a persistência dessa hostilidade contra jornalistas, ela não só interrompe o trabalho do jornalista, mas ela ataca a liberdade de imprensa, e quando ela ataca a liberdade de imprensa, ela ataca a democracia. Então, pode parecer uma coisa pessoal, mas é político, né? É maior do que a gente pode imaginar quando esses ataques acontecem, esses episódios acontecem. E o relatório ele concluiu pela persistência dessa hostilidade. Por que persistência? Porque ele já foi, essa conclusão já foi chegada no relatório anterior. Então, em 2022, ele concluiu pela persistência da hostilidade, né? Então, essa hostilidade ela continua, ela aumentou. Em 2022 foram registrados, e aí eu deixo bem claro registrados, porque existem centenas de ataques que não são registrados, principalmente no interior, em municípios da zona rural ou em municípios menores, onde não existe um sindicato, onde não existe uma associação de jornalistas, é mais difícil registrar. Em 2022 foram 376 casos de agressões e ataques a veículos e profissionais da imprensa. Isso é mais de um ataque por dia, né? Considerando aí um ano de 365 dias, a gente tem um pouco mais de um ataque por dia. Mesmo com esse número, esse número ainda é um pouco menor do que o ano anterior. 2021 foi um ano mais pesado. 2022, o que aconteceu? A gente teve ali o auge dos ataques um pouquinho antes do primeiro turno das eleições, muito pesadamente no período entre o primeiro e o segundo turno, e aí a gente tem o final do ano um pouco menos de ataques depois da eleição do Lula no segundo turno. Então, eles reduzem um pouquinho. Ou seja, 2021 a gente já vinha com um número muito grande de episódios de violência contra jornalistas. Já vou entrar nas questões de gênero aí. E aí é importante colocar uma questão aqui para a nossa reflexão. Uma das coisas que o relatório colocou é o seguinte: os episódios de diminuição, de descredibilização da imprensa reduziram, mas os ataques, as agressões diretas a jornalistas aumentaram. Então, assim, cada vez mais o jornalista personificando o veículo. Então, aqui a gente viu muito assim, um jornalista, por exemplo, de uma afiliada da TV Globo, da Record, levando bronca e, pior do que isso, pedrada, paulada, porque era visto ali como o veículo, né? O veículo A, o veículo B. Então, ele está ali, ele não é visto ali como um trabalhador que está fazendo seu trabalho, ele está sendo visto ali como a personificação do veículo. Então, isso a gente vê muito claramente quando diminuem os ataques aos veículos e aumentam os jornalistas. Porque, assim, a gente não vê a pessoa que é contra a imprensa, contra jornalista, esses jornalistas falando essas bobagens, a gente não vê esses agressores na frente dos veículos, por exemplo, ou na frente da casa do dono da afiliada. A gente vê esses ataques onde o jornalista está trabalhando. Então, onde ele está fazendo a passagem dele
numa feira, na rua, na frente de um prédio institucional, é ali que acontecem os ataques, né? E não na frente do veículo, na frente da rádio, na frente do impresso. Em 2022, os ataques do então presidente Bolsonaro foram reduzidos em 300, mas os ataques dos apoiadores aumentaram 300% em relação a 2021. Então, mais uma vez, o discurso dele era um discurso inflamatório. Então, ele, pessoalmente, reduziu os ataques, que a gente sabe que vinham desde 2019, mas os ataques dos apoiadores triplicaram, né? Isso é um outro dado que o relatório traz. Outra coisa, apoiadores do presidente Bolsonaro cometeram 80 atos de violência contra jornalistas em 2022, comparados a 20 episódios em 2021. Então, mais uma vez, os números subiram muito em 2022. E quando a gente fala atos de violência, é violência física, então não é só xingamento. É seguir o carro do jornalista e seguindo o carro no trânsito, cortando carros, paulada, pedrada, arrancar a câmera da mão, arrancar a câmera da mão do cinegrafista, o microfone, a agressão propriamente dita, né? Agora, eu queria entrar, como a gente tem pouquinho tempo, eu queria entrar nos números de violência contra a mulher. Mas antes, eu queria fazer uma observação aqui. Uma pequena contextualização histórico-política. Historicamente, o lugar das mulheres, como foi estabelecido lá na consolidação do patriarcado moderno, é um espaço doméstico, um espaço privado. Ele é um espaço do silêncio, não é um espaço da fala, né? Porque lá atrás ficou determinado que o lugar da mulher é o lugar do trabalho reprodutivo. Então, é dentro de casa, da porta de casa para dentro, é onde ela vai parir os filhos, amamentar, criar, cozinhar, lavar, passar, cuidar da família, cuidar do território doméstico. E quando a divisão sexual do trabalho é estabelecida dessa forma, e o lugar dos homens é o lugar público, da porta de casa para fora, onde ele vai trabalhar, o trabalho produtivo, o trabalho remunerado, que tem carga horária, que tem remuneração, e o lugar da mulher é o lugar do trabalho reprodutivo, que é o trabalho gratuito, com uma carga horária infinita, sem remuneração, trabalho invisível. Uma outra coisa também estabelecida, o lugar público é o lugar da fala, é o lugar da escuta, é o lugar onde você fala e é ouvido. O lugar da mulher, que, entre muitas aspas, lugar privado, íntimo, é um lugar silencioso do ponto de vista da fala. Então, a mulher que está dentro de casa, ela convive com as crianças, os adolescentes, os idosos, que ela cuida. Não é o espaço do debate. Então, partindo desse pressuposto, uma mulher que fala, que sai da porta de casa para fora, que fala, que constrói conhecimento e debate, isso, para um filho sadio do patriarcado, já é errado, né? Então, as jornalistas, elas são o mais agudo disso. Então, elas só não falam como cidadãs, elas representam, elas trazem ideias, trazem notícias, refletem, fazem análises. Então, para um filho sadio do patriarcado, que é o homem que é socializado para entender que a divisão sexual do trabalho ela existe, ela é assim e ela deve se manter assim, é uma ofensa uma mulher que fala e que dá notícias, e que reflete, analisa e que traz para dentro da casa, dentro do rádio, da rádio, como locutora, como narradora, como analista, é ofensivo. Então, quando eu pego os números de violência contra as mulheres jornalistas, elas vêm com o peso a mais, porque eu já trabalhei, por exemplo, em campanhas políticas onde a gente vai para a rua fazer agenda e a gente escuta assim dos eleitores. Por que tu estás aqui onde estão teus filhos? Onde está tua família? Teu marido deixa tu estares aqui? Então, que é o que a colega falou ainda agora, a violência política de gênero.
Então, quando eu pego os números, converso com minhas amigas jornalistas, colegas de trabalho, e a gente sabe dos episódios de violência contra mulheres jornalistas, e eu vejo o quanto isso pesa para nós. Então, a gente não só está no espaço público falando o que a gente pensa, a gente está no espaço público discutindo, debatendo, analisando, comentando, e por uma parcela muito agressiva no que diz respeito à defesa desses valores mais conservadores, é ofensivo. E esse fato é corroborado por meio dos relatórios dos números que a gente recebe. Né? Então, eu queria fazer essa parte rapidinho, só para ajudar na análise aí do que a gente recebeu. É o seguinte, embora a maioria dos jornalistas no Brasil sejam mulheres, no relatório aparecem que os homens são mais frequentemente vítimas de violência no exercício da profissão. Em 2022, os números foram de 70% de violência contra jornalistas homens e 30% para mulheres. Na verdade, um pouco menos de 30%, porque 0, alguma coisa foram agressões onde foi impossível identificar o gênero. Foi uma agressão ali que não foi possível identificar se a pessoa estava falando com um colega ou uma colega. Comparando com os números de 2021, houve um aumento no número total de vítimas de violência, tanto para homens quanto para mulheres. Em 2021, os números foram 128 homens, 61 mulheres vitimados. Em 2022, subiu 222, 80. Então, subiu dos homens de 128 para 222 e das mulheres de 61 para 80. Percentualmente, a participação masculina cresceu de 55 para 69 e para as mulheres de 26 para 28. E aí a gente tem um pequeno histórico aqui para a gente analisar. Desde a década de 90, a maioria das vítimas de violência jornalística são homens. Nos últimos 4 anos, os casos de agressões contra mulheres jornalistas ganharam destaque, especialmente devido ao crescimento da violência contra jornalistas como um todo. E em 159 casos de violência em 2022, apenas 87 se referem a casos de descredibilização da imprensa. Então, a gente tem aí quase 100 casos de violência, como eu falei anteriormente, voltado para jornalistas no exercício da profissão, ali, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano. Acho que a Helena teve algum problema com a internet e caiu aqui. Em breve ela volta, mas é quase simbólico, né? Falando sobre agressões a jornalistas e a gente perde aqui o número. Agora, eu acho que ela já estava meio indo para o final aqui, mas ela voltando, depois a gente retoma o debate com ela. Uma reflexão interessante da fala dela é que as mulheres são assim, as jornalistas são o símbolo das mulheres abusadas, né? Essas mulheres que não ficam em casa quietinha e etc., encontram na imagem das jornalistas comunicadoras Oi, Helena, teve um probleminha aí com a sua internet? Oi, desculpa. Sim, peço perdão. Eu estava aqui mencionando a sua reflexão, como as jornalistas simbolizam essas mulheres abusadas, que não ficam em casa quietinhas no espaço doméstico, cuidando, cumprindo ali o seu papel de cuidadora, obediente e submissa. Vou te passar para você concluir, Helena, e aí a gente só falta certo. Perfeito. Para encerrar, eu só queria falar assim, o que a gente vê, os episódios de violência contra jornalistas mulheres que a gente acompanha, elas trazem esse peso a mais, né, que eu tentei colocar aqui para a gente analisar. E, para encerrar, eu queria dizer assim, é muito importante
Por exemplo, eu estou hoje dentro da Comissão de Mulheres da FENAGE. A Comissão de Mulheres da FENAGE é um espaço para a gente discutir e pensar em soluções juntas. Essas soluções, elas não vão vir, penso eu, sem que as jornalistas se reúnem, se associem, conversem, criem suas comissões nos seus estados, nos seus municípios, seja capital, seja interior, debatam, procurem seus sindicatos, façam pressão. A gente viu aí, durante o primeiro e segundo turnos ano passado, jornalistas sendo agredidos na porta dos quartéis, sendo agredidos em locais pontuais ali dos seus municípios, e os veículos, muitas vezes, eles não mandam nem o jurídico, nem uma assistência psicológica. Então, assim, eu acredito que é muito importante que nós, que estamos no mercado, nas redações, nas assessorias, que a gente consiga dialogar com as nossas parceiras, colegas, se reúnam, conversem, tragam, peguem os relatórios. Estou supondo aqui que temos colegas jornalistas nos ouvindo também, de vários lugares do Brasil. Se reúnam, conversem, se ouçam, proponham soluções, proponham ferramentas. Tem outros estados fazendo isso, tem outros países passando por isso. Não é só o Brasil que está nesse momento. Existem outros países. E eu posso assegurar uma coisa, isso é uma preocupação para profissionais de comunicação de todos os lugares do mundo que estão ou passando por isso ou vendo isso acontecer. E eu acredito muito que isso passa pela nossa construção. Então, é isso, é procurar sua comissão de mulheres, se tiver no seu estado, procure, se filie, entre, debata, leve seu relato, pressione o seu sindicato, leve até a federação, porque esses protocolos, eles só vão surgir a partir de uma demanda que é nossa. Não é o Estado, não são os veículos, não é o parlamento que vai chegar para nós e falar, olha, Helena, está aqui, tem um protocolo pronto aqui, estabelecido para que vocês não passem mais por isso. Nunca foi assim para nenhuma categoria, não acredito que vai ser assim para nós jornalistas. Então, é uma proposta, uma sugestão, um apelo, porque a luta ela é coletiva. Quando uma jornalista é agredida, todas nós somos agredidas de alguma forma. Isso significa que todas nós estamos mais vulneráveis. E, como última palavra, eu queria deixar aqui a minha solidariedade à colega Shirley, que passou por essa situação inacreditável que ela está passando. Tenho certeza de que também depende muito de pressão social em cima dessa segunda instância aí que vai julgar. Não, a gente não pode deixar por conta da consciência desse magistrado ou magistrada, não sei quem que vai julgar. É importante que haja pressão, é importante que ela saiba que ela não está só, que nós somos milhares de jornalistas no Brasil e, para isso, a organização ela deve ser coletiva. É isso, gente. Obrigada, espero ter contribuído aí. Boa noite. Obrigada, Helena. Muito bom. Bom, passo aqui rapidinho para Emily agora fazer sua fala, da sua contribuição para a nossa discussão aqui. Obrigada, Rita. Então, eu vou começar a minha fala, né, a partir do que a Helena nos convoca, né? Essa organização coletiva de todas nós mulheres e compreender que isso não são casos isolados, né? E o quanto que a nossa potência de transformação do mundo ela é necessária, né? Ela é urgente. Então, se a gente pega a situação absurda, né, que a jornalista Shirley Alves está vivenciando, a gente também precisa voltar atrás, no passado, da importância dessa coragem que ela teve e da qualidade do trabalho dela, que levou a uma mobilização nacional de diversas mulheres, né, de diversos lutadores de direitos humanos, pedindo justiça para Mari Ferrer, né? E isso resultou numa lei. Então, são nesses processos contraditórios, nessa sociedade que é extremamente violenta para as mulheres, mas também para os lutadores, né, para os defensores de direitos humanos de forma geral, né, para os movimentos sociais que também são criminalizados, o nosso tensionamento também provoca fissuras que podem ser avanços civilizatórios, né? Óbvio que uma lei por si só não vai alterar a realidade, né? A gente não parte dessa análise, né? Mas uma lei ela é uma conquista, uma lei progressista, né? Ela é uma conquista e que vai dizer que aquilo não era uma situação isolada e que o nosso judiciário precisa
mudar a forma como trata as mulheres, assim como a sociedade em geral, né? Então, queria começar essa fala prestando, né, manifestando a nossa solidariedade, né, para a Natália, né, para a Shirley, né, e para dizer também o quanto, para a Shirley Alves, o quanto que ela não está sozinha, né? A sua denúncia, a sua voz vocalizou várias vozes, diversas mulheres, né? E a nossa luta ela é assim, ela se faz coletivamente, né? Então, eu aqui, né, enquanto assistente social, me sinto muito honrada de estar ao lado de diversas comunicadoras, né, jornalistas, mas também comunicadoras feministas, né, comunicadoras defensoras de direitos humanos, né? E a nossa luta é potente, por isso que tentam tanto nos silenciar, né? Então, coube a mim, né, falar um pouco sobre essa questão das desigualdades e da violência, do machismo no mundo do trabalho, como que isso reverbera também, né, para as jornalistas e para as mulheres, né, para as comunicadoras feministas. Penso que foi muito importante falar depois, né, de Ellen e de Helena, que já trazem esses dados, já trazem esses caminhos, para destacar que a gente pode pensar aqui em três fundamentos, assim, que talvez a gente possa, nessa realidade, onde a extrema-direita, né, ocupou o poder, a gente está aí nessa retomada da democracia, né, com vários tensionamentos, várias contradições aí, mas o que a gente viveu, né, e o quanto que esse ataque, essa violência foi legitimada para jornalistas e para todo mundo, né, para os lutadores em geral que iam denunciar essa realidade. Então, acho que isso se expressa justamente porque as comunicadoras traziam à tona, né, essa barbárie que a gente vivencia ainda, né? E isso é uma tentativa, né, de ataque, de silenciamento, justamente porque as coisas... as pessoas, né, conservadoras, fascistas, misóginas, querem que esse tratamento às mulheres seja naturalizado, né? Então, começar essa análise dizendo que não é natural as desigualdades sociais de gênero, de raça e de classe, né? Isso é social e cultural, histórico, social e culturalmente construído, né? Isso tem a ver com um projeto de sociedade, né? Então, é importante a gente pensar alguns elementos no mundo do trabalho, porque se as nossas relações sociais elas são estruturadas, né, de forma desigual, né, de forma patriarcal, de forma racista, né, de forma classista, enfim, desigual socialmente, as nossas relações interpessoais também são, né? Então, por isso que a gente vê a violência doméstica, a violência familiar contra as mulheres e também a violência no trabalho remunerado, né? Porque nós também temos a violência do nosso trabalho não remunerado no espaço da reprodução da vida. Então, todo mundo precisa de cuidado, cuidado é uma necessidade humana, isso recai sobre as mulheres, e nós somos também violentadas, acusadas, inclusive, de negligentes, quando deixamos de fazer ou não temos suporte, né, para fazê-lo. Então, queria ficar com esse recorte, então, porque essa análise ampla do como a sociedade nos violenta, né, não vai dar tempo de fazer nesses 10 minutos, assim. Mas para pensar que nós já temos uma desigualdade salarial imensa, né? Apesar das estatísticas provarem que a gente tem mais anos de estudo, né? Nós recebemos salários menores para as mesmas funções, né? E se a gente pensar que estatisticamente, né, as mulheres jornalistas também são maioria, né? Então, a última pesquisa que eu vi, né, depois vocês podem até me corrigir, que era da UFSC, dizia que vocês estavam em torno de 58%, né, da categoria. Então, o serviço social também é uma profissão majoritariamente formada por mulheres e a gente ocupa 92%, né? E o quanto que quando uma profissão é majoritariamente ocupada por mulheres, é uma profissão desvalorizada, ou então, né, as mulheres que a ocupam são descredibilizadas, né, recebem salários menores, né, a sua capacidade é questionada, né, então a gente tem essa reverberação aí de desigualdade e também de violência. E quais são as formas, né, que isso pode se expressar no cotidiano do trabalho? Tanto nos assédios, tá? Na desqualificação do pensamento, na apropriação de ideias, né? Então, quantas vezes a gente traz uma pauta e aí não é levada a sério, aí quando um colega homem traz, fala assim, nossa, que ideia brilhante, né? Então, o movimento feminista, o movimento de mulheres já vem denunciando muito isso, né? A interrupção da fala,
E as próprias outras questões de padronização estética, né? Então, as jornalistas, as comunicadoras, né, dependendo do veículo de comunicação, né, elas vão ser cobradas muitas vezes de um determinado perfil, né? E aí vinculado aí a questão da raça, o cabelo, o comportamento, né? A vestimenta, enfim, uma série de padrões sexistas, né, racistas, que são cobrados, né? Senão a sua fala é desacreditada, enfim. Então, isso é para mostrar o quanto que essa questão ela é estruturante, ela vai adquirir particularidade de acordo com a nossa função social, com o espaço que a gente ocupa, e isso, imagino, né, as companheiras aí, comunicadoras que têm cargos de gestão ou estão, né, em espaços aí que precisam ter essa postura, né, de chefia e coordenação, o quanto que, por vezes, elas também são questionadas, né. Então, adentrando aqui três exemplos e 3 fundamentos assim que eu gostaria de trabalhar com vocês, queria falar sobre a violência de gênero e comunicação, pensando tanto no machismo patriarcal, a misoginia, quanto o silenciamento, né? Isso não são questões que estão separadas, né? Isso é só uma questão de exposição, mas a gente tem que pensar esse todo conectado, né? E aí trazendo alguns exemplos, né? Então, do machismo, o próprio descrédito na nossa produção de conhecimento e conteúdo, né? Ou então a estética e a forma que as coisas são comunicadas, né? Então, vamos pensar aí em matérias que são noticiadas de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Então, quando um jornalista ou uma jornalista ela não vai ter a leitura de gênero, né, ou uma leitura sobre o machismo e todas essas relações sociais preconceituosas, né, e opressoras, muitas vezes a forma que vai se comunicar vai dar a entender o quê? Que é um caso isolado, ou vai dar uma forma de notícia sensacionalista que vai culpabilizar a mulher, né? E existem várias pesquisas interessantes sobre isso, né? Eu vou citar uma daqui do estado que eu estou, né? Do Espírito Santo, que é da Raquel Natália. Ela era uma estudiosa da letras, né? Que ela vai mostrar, inclusive, a forma que ela vai analisar os jornais impressos, né? A forma da construção das notícias, né? Então, quem é o sujeito, né? A forma que se constrói, a forma do destaque que se dá para justificar as violências. Então, assim, se aquele homem estava utilizando alguma substância psicoativa, né, uma droga, ou vai romantizar o ciúme, né, trazendo à tona questões que já deveriam estar há muito tempo ultrapassadas, como o crime passional, né, por amor, enfim, várias questões que isso pode, né, isso deve ser trabalhado, inclusive a própria Lei Maria da Penha chama, né, os jornalistas e as comunicadoras para essa responsabilidade, né, da forma de noticiar essa violência, né? Então, de não justificar as violências, não naturalizar, né, e nem revitimizar as mulheres que sofreram violência, né? Então, muitas vezes a mesma mídia que faz a notícia também vai reforçar estereótipos sexistas, né? E aí, o quanto que não pode ser uma responsabilidade só das jornalistas mulheres. Então, você, então a gente vai colocar só comunicadoras mulheres para dar esse tipo de notícia. Não, isso tem que ser uma questão da ética profissional, né? E, inclusive, algumas mulheres podem não ter despertado essa consciência feminista, essa análise da realidade, justamente porque somos criadas nessa mesma sociedade, né? E quantas vezes a gente, no nosso próprio processo de formação, se isso é discutido ou não, né? Então, acho que isso também é uma estratégia, né? Trabalhar a parte pedagógica da nossa formação e que esses debates, né, sensacionais assim também possam cada vez ser mais presentes, né? O outro ponto da misoginia, que é o próprio ódio às mulheres, né? E aí, nesse tempo de redes sociais, onde se prolifera, né, muitos discursos de ódio sem rosto, né? Onde a gente não sabe de onde vem, e os ataques, e aí eu queria falar da violência política, que Ellen também coloca, né? O quanto que as mulheres, inclusive as parlamentares, sofrem, né? Porque elas também estão ecoando denúncias, trazendo projetos. Aí eu estou falando das parlamentares, né, progressistas, porque nós também vamos ter, né, mulheres de extrema direita, antifeministas, inclusive, que prestam, né, um desserviço para nós mulheres. Mas o quanto que essa área, assim, das redes sociais, ela precisa ser desvendada, né, e estudada, porque nós estamos tendo aí coligações mesmo fascistas, né, de ataque às mulheres,
e a violência política é um dos exemplos, né? Mas nós temos algumas pesquisas também, né? Eu queria citar algumas, né? A gente teve recentemente até uma live com a Natália Carvalho, que é uma doutoranda da UFRJ, que tem esse projeto Mapa do Ódio, né? E ela vai falar dessa machosfera, né? Que são os blogs, canais de YouTube, podcasts, streamings, fóruns de discussão que tem um dialeto, um conteúdo misógino, que é justamente fortalecer, naturalizar, transmitir um ódio de gênero ou racial. Então, assim, isso está muito associado, né? Essa comunicação, o fascismo, né? A gente está, inclusive, agora no serviço social, a gente aprovou, a gente de 3 em 3 anos faz campanhas de gestão para discutir esses temas internamente no serviço social, mas também com a sociedade, e o nosso tema desse triênio vai ser justamente, né, as ciências sociais enfrentando o conservadorismo e o fascismo, né? Então vai ter muita coisa para discutir, o FNDC vai ser um parceiro aí fundamental, como já é. Então, ela faz parte desse grupo que criou, tem uma página no Instagram, tem blog, enfim, que é o Mapa do Ódio, que vai justamente estudar isso, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Também tivemos outras situações, como a própria Manuela Dávila, né, outras parlamentares que vão falar o quanto que essa violência nas redes ou em outros canais é justamente para afastar as mulheres das políticas, né, e para elas poderem elas deixarem, né, terem medo, né? É isso, é um silenciamento pelo medo, né? E por último, né, falar dessa questão do silenciamento para fechar, que é inclusive com a judicialização, né? E aí é um espaço, né, onde eu sou trabalhadora, né? Eu sou uma servidora pública do Poder Judiciário, e a gente já sabe o quanto que esse espaço ele vai reproduzir também misoginia, também vai reproduzir preconceitos, racismo, né? E aí existem tentativas de protocolos de ampliar essa discussão, mas nós vemos o quanto que isso tem que avançar, porque é um reflexo também do que a nossa sociedade né? Um espaço de poder, né? E aí nós temos, né, a própria situação, né, da Shirley, do portal Catarinas, que foi citado aqui. Então, principalmente quando a gente toca em assuntos que atingem frontalmente o patriarcado, as relações patriarcais, o quanto que essas mulheres são perseguidas, né? Então, a gente está falando de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando de uma violência de gênero no sistema de justiça, né? E, inclusive, os dois casos são assim, né? E aí nós tivemos essas campanhas também, eu queria enfatizar o quanto que as campanhas são importantes, a campanha Lutar Não é Crime, né, que foram das companheiras lutadoras aí da Frente Nacional contra a criminalização das mulheres e pela descriminalização e legalização do aborto, né, e também a própria questão, a corrente que precisa ir, né, acontecer agora na situação de solidariedade a Shirley Alves, né, a gente espera que isso seja revertido. Então é isso, pessoal, queria deixar nossa contribuição, né? Nós temos muito material didático, né? A ideia é essa, a gente produz algumas cartilhas no serviço social para dialogar com a população, então isso pode ser acessado, a gente pode disponibilizar sobre machismo, transfobia, racismo, enfim. E aí a gente se coloca à disposição aí na luta. Obrigada, Rita. Maravilha, Emily, muito bom. E dialogando ali um pouco também com a fala da Helena, que trouxe aqueles dados segundo os quais os homens jornalistas sofrem mais violência que as mulheres jornalistas, mas, no entanto, muito frequentemente a violência contra as mulheres tem essa marca de gênero, né? Estava aqui me lembrando da Patrícia Campos Mello, que denunciou a campanha ilegal da candidatura do Bolsonaro em 2018, um excelente trabalho, e o ataque para cima dela era do mais baixo nível, indo não nela como jornalista, mas na questão de gênero. Então, é dura, a batalha é dura. Passo agora para a Daiane, para sua contribuição na nossa discussão aqui. Daiane, por favor. Não, as falas enriquecedoras, vou acrescentar acho, muito pouco aqui, porque as companheiras já entraram nos números, nas situações, enfim, isso tudo deu um leque ali para a gente daquilo que encaramos diariamente, né? E a gente pode pegar essas situações e ir colocando em outras diversas profissões, porque ela está presente de todo modo. Eu
pertenço a um veículo progressista e a minha trajetória profissional é toda baseada nos veículos e meios progressistas, seja na assessoria de imprensa para sindicatos de trabalhadores, seja nos meios de comunicação ligados aos partidos de esquerda, e também agora, hoje, há 5 anos, no Brasil 247. Não é diferente. O enfrentamento diário, né, das redes, ali o embate, o silenciamento, os ataques, eles não são diferentes das companheiras dos meios e veículos considerados aí da grande mídia, dos meios corporativos, né? E às vezes até é mais difícil de você lidar, porque você vai lendo o comentário e você fala, mas peraí, será que é isso mesmo que eu li aqui, num veículo progressista, democrático, né? As companheiras citaram os casos, né? Eu fui anotando, a Rita me passou a ideia de falar um pouco do meu, né? Do meu campo, né? Eu, mulher negra, né? Sou parda, de cabelos crespos, desde da faculdade, né? Ter cabelos crespos era um problema se eu fosse fazer TV, porque eu tinha que prender o cabelo, eu tinha que fazer chapinha para deixar o cabelo liso. Ali já tinha esse grau de problema, porque se tem uma outra mulher branca com cabelo liso, não é tanto problema para a TV, mas ali já na faculdade já enfrentava essas situações. Eu, por exemplo, vou citar aqui a questão do assédio, né? Como mulher, dentro do chat aqui dos nossos internautas, às vezes vem, nossa, fulana é excelente jornalista, Daiane é linda. Isso é o básico, né? Aquele assédio que é gracioso, mas é sempre colocando nós mulheres como pessoas bonitas, os vasos que compõem, né, a tela. Eu, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu fechei, porque à medida que eu fui fazendo mais lives, fui aparecendo mais, o assédio nas minhas redes sociais era muito grande, e assédio de pessoas que você vai olhar o perfil e é da militância, enfim, mas vem com frases, com falas, com assédio sexual muito forte, assim, de um jeito que você fica até, você fala, se eu encontrar essa pessoa em algum lugar, em alguma manifestação, não sei como é que eu vou agir diante desse tipo de fala, desse tipo de assédio. Os ataques à reputação. Eu, cotidianamente, tenho esse tipo de ataque, particularmente, claro, da extrema-direita, que vem nas nossas lives para fazer o ataque. Então, a vagabunda, a esquerdista, esquerdopata, que você não trabalha, enfim, vai indo nessa toada. Mas também tem, por exemplo, num determinado momento, fui discutir sobre segurança pública, e aí um dos internautas, que era um internauta que sempre frequentava as lives, a gente conhece pelo nome, a gente não conhece pessoalmente, mas muito pelo nome, começou a dizer, você mora em Pinheiros, você não sabe de nada da polícia, você nunca enfrentou nada e tal. E aí você fica naquela situação de falar, primeiro você tem que saber se eu moro em Pinheiros. E eu tenho que dizer, não moro em Pinheiros, moro em Itaquera, morei em Guaianazes boa parte da minha vida. Eu ia para a escola e tinha que pular um corpo, então você está falando coisas que não existem, né? E aí vem as ameaças, né? Eu não sei como, mas teve um internauta dessa extrema-direita que conseguiu acessar meu telefone pessoal e me ligava cotidianamente para dizer, você não tem vergonha de ficar fazendo um trabalho como esse, tinha que arrumar um trabalho decente, sua mãe deve ter vergonha de você, se você passar aqui em tal lugar, aí falava em algum lugar de Itaquera, você vai ver o que você vai ganhar e tal, você fala, como é que a gente reage a isso, né? Tem que dizer, você está perdendo seu tempo aqui me ligando e tal, você devia arrumar o que fazer também, já que você está dizendo que eu não tenho o que fazer, você devia arrumar o que fazer. Nessa questão dos ataques também, tem o ataque à aparência, e aí entra a questão racial, muito. Dizer que meu cabelo não está bem escovado, que meu cabelo eu devia cortar o cabelo, eu devia prender o cabelo. Isso são termos que muitas vezes vêm, inclusive, de mulheres. O que me espanta também, ver companheiras dizendo que eu deveria usar o cabelo X ou Y. Aí vem as aparências, né, a questão da aparência. Eu tenho que estar sempre muito maquiada, eu tenho que estar com brinco, porque se eu não aparecer numa live sem brinco, como eu estou aqui agora, fica 300 chats aqui, e tem gente que paga superchat para dizer, Daiane não está maquiada hoje, Daiane não botou o brinco,
a Dani não dormiu direito. Eu tô acordada, gente, desde as 5 da manhã, porque eu tenho live de manhã, faço outras coisas e tal. É claro que eu vou estar com uma aparência cansada, mas não se fala disso dos companheiros, dos meus colegas jornalistas. Fala isso sempre de mim, porque eu tô com o olho assim, que eu tô com sono. Ai, a Dani tá morrendo na live e tal. Já teve companheiras no chat falando desse microfone aqui, dizendo que o meu microfone parece, e aí vocês, um objeto fálico, você imagina. Isso foi esses dias, não foi há pouco tempo, não, foi esses dias. Então, isso vindo de uma mulher me espanta muito, e num mundo que a gente debate muito essas questões que estamos aqui há 1 hora conversando, tratando, é assustador, assim. Aí eu tenho 47 anos, eu fico me perguntando, onde erramos? Que linguagem nós não estamos fazendo? Por que as mulheres de esquerda têm esse comportamento escrevendo dentro de um ambiente virtual em que está muita gente ali falando? Aí eu fico tentando entender, já chamei vários especialistas para ver como é que o que esse fator rede social tem interferido nessa cognição da formação das pessoas, na capacidade das pessoas, né? Aí tem também, vocês citaram aqui a questão do fato de sermos mulheres e serem ouvidas pelas redações, pelas chefias e tal. Eu assumi recentemente, há 1 ano, eu estou na coordenação de TV e assumi recentemente a diretoria da TV 247. E realmente é um fator problemático, porque às vezes dentro de um ambiente de trabalho, você passa a ter um papel de coordenação e muitas vezes você tem que repetir aquela mesma mensagem 3, 4 vezes, até o momento que você fala: "Bom, eu vou ter que ser mais invasiva, eu vou ter que ser, olha, eu quero que você faça isso agora". E aí você tem toda uma tensão que é gerada a partir daquilo, né. Isso a Rita me conhece, como eu disse, do movimento sindical, eu também tinha esse mesmo problema no movimento sindical, de falar com um diretor, de escrever um texto e ele me perguntar assim: "Mas quem escreveu esse texto?". Aí se eu falasse que fosse o diretor da agência, o texto estava ótimo, se eu dissesse que o texto era meu, ele falava: "Não, tem que mexer", aí ele fazia 500 alterações. Isso é a vida cotidiana de nós mulheres, e é um desafio cotidiano também. A companheira, eh, acho que a Evelyn, né, a Ellen, perdão, falou sobre a questão do falar, né, do espaço da fala, né, que geralmente as mulheres era dado só no trabalho doméstico, em casa, a mulher não tem direito à fala, e quando a Rita diz: "Nós somos abusadas", né, nós ocupamos esse espaço para falar, eu, como comentarista do 247, não só como âncora, mas como comentarista, tem comentários no chat dizendo: "A Daiane fala demais". As pessoas não querem que eu fale, né, que eu seja a, sei lá, aquela assistente de palco das lives, que fica ali só lendo o superchat, dizendo que é legal e passando. Quando eu começo a dar a minha opinião, eu passo a ser uma pessoa que fala demais, né. Então esse é o cotidiano que a gente vive nos meios progressistas. É difícil lidar com isso, fazer pautas, fazer programas como esse aqui, é uma audiência mais baixa, né. Porque nós temos um programa lá chamado Casa das Manas, programa de manhã, e é uma luta diária das companheiras, jornalistas, âncoras do 247, nós colocamos o programa às 9 da manhã, é 1 hora de programa, sempre abordando questões relacionadas às questões femininas, e a gente percebe ali que foi um trabalho de formiguinha, hoje a audiência subiu um pouco mais, vai dando um passo, porque é um trabalho mesmo de você ir criando caixa, saindo do formato e ao mesmo tempo não deixando a pauta morrer, não deixando as questões serem ditas, né? E nós temos o espaço para falar, ser ouvidas é a segunda parte, né? Mas tem que dar o espaço para falar. Então, é esse o exercício que se faz. As companheiras lá fazem isso num trabalho muito árduo, assim, de vão se revezando cada final de semana para conseguir fazer isso, e esse enfrentamento cotidiano que eu citei aqui das questões que me afetam, também é parte do processo que elas enfrentam cotidianamente, seja nas lives, seja no cotidiano do trabalho. Então, é importante que nós façamos debates como esse, trazemos os números, como trouxe a companheira aqui, porque os números eles dão sustentação, né, eles dão fundamento para dizer: olha, isso aqui não é mimimi,
Não é, está dizendo isso porque você quer ser vítima, não foi bem assim, eu falei isso, mas não quis dizer isso, né? A gente já teve comentaristas, por exemplo, que foram lá para falar sobre um determinado assunto e resolvem comentar o caso Daniel Alves. Aí a fala do companheiro é, não, mas se ela entrou no banheiro, é porque ela queria e tal. Aí você fala, como é que a gente lida com um mundo, né, que acha que, mesmo no campo progressista, ainda pode dizer esse absurdo, né? Se ela, mesmo que ela quisesse, mesmo que ela fosse lá, quando diz não, é não. E qual é a parte do não que vocês não entenderam? Qual é a parte que vocês não entenderam? Que nós temos o direito de dizer, não, não quero. A gente começou, eu estava afim, mas agora eu não quero. Qual é a parte que eles não entendem? E acho que é esse o grande fato que tem deixado esses homens e o machismo, a misoginia cada vez mais aflorada, além do fato do Bolsonaro ter incorporado isso. Ele falou, pode vir, eu sou a voz de vocês, eu estou junto com vocês estão com medinho, não precisa ficar com medinho, não vai ser frouxo, não, vocês têm que falar isso mesmo e tal. Deu essa roupagem para esse público que estava ficando assim, mais ou menos e tal, inclusive do que a gente chama aí, nos corredores, talvez você já deve ter escutado certamente, o esquerdomacho também, né? Então, é uma luta muito difícil, muito árdua, mas eu acho que nós temos dado passos adiante, né? A gente hoje tem muito mais consciência para enfrentar esses desafios, isso nos afeta, tem dia que é difícil ficar lendo isso, é difícil ir falar para o companheiro, meu caro, vamos acertar aqui, não é assim e tal, mas hoje a gente consegue ter muito mais fundamentos. Essas discussões que nós fizemos aqui dá fundamentos para a gente entender, compreender qual é a cabeça e achar os caminhos. Eu tenho 3 sobrinhas, sempre falo muito delas, e eu tenho muito orgulho da capacidade que elas têm de entender o que é machismo hoje. O que eu não tinha, talvez, na idade delas, eu talvez não identificasse. Então, essa luta nossa, né, que vem ao longo desses anos todos, faz com que essas jovens de 15 anos, 12 anos, 22 anos falem, isso é machismo, não aceito que você faça isso comigo. É claro que a violência continua acontecendo de modo absurdo, dramático, violento, né, mais mulheres morrem por causa de um não, mas cada vez mais, o caso Ana Hickman é uma prova disso, né, uma mulher bem-sucedida, modelo, loira, de olhos azuis, alta, né, tem todos os padrões, e vivia uma violência que era escancarada, mas ela não aceitava que aquilo era parte do sonho, né, do príncipe encantado. E ela reagiu, se colocou de modo muito franco, na minha opinião, diante de tudo que ela estava vivendo. Espero que ela continue assim e que ela entenda e entendeu, né? Falou da Lei Maria da Penha, a importância dessa lei. Quantas pessoas já bateram nessa lei? Eu já escutei isso eu não sei se algumas das companheiras já viram isso, mas eu, no curso de Direito, eu escutei um professor falando que era mimimi. Não prestava para nada essa lei. Um desembargador aqui de São Paulo, do Tribunal Penal de São Paulo. Essa lei não presta para nada. Direitos iguais. E eu olhei para a cara do professor e falei, ele é PhD em Direito, está falando essa bobagem aqui dentro de sala de aula para 140 alunos. Mas estamos avançando, espero que consigamos ir ainda mais em frente. Agradeço aqui o espaço e espero não ter ocupado muito tempo de vocês. Imagina, testemunho perfeito e absolutamente essencial, Daiane. Ela começou dizendo que não tinha muita coisa a acrescentar. E olha, eu estou pensando aqui como é assustador. Eu falei aqui no começo da live, né? O crescimento dos ataques às mulheres, da misoginia, junto com o avanço da extrema-direita, mas uma reflexão é como que isso impacta não só as pessoas que aderem a essa linha ideológica, mas acaba contaminando a sociedade como um todo, porque eu acho que quem consegue compreender, né, o que é democracia, o que é direitos humanos, o que é justiça social, internalizar isso de verdade, eu acho que isso é para sempre. Mas quem está ali naquele processo do avanço civilizatório pelo constrangimento ainda, que também é um caminho, meio que nesse panorama voltou. E a Daiane é uma jornalista brilhante, eu sou fã, assisto muito, sempre que posso.
vai para as lives, para os programas, para fazer jornalismo e não para fazer blá, blá, blá. Ela pensou na pauta, ela tem informação, ela traz, ela faz análise informada, que inclusive na grande mídia a gente está cansado de ver aí, pessoa, conversa de botequim. O que a Daiane faz é um trabalho seríssimo, comprometida com a informação, e tem que aturar esse tipo de coisa que, obviamente, os colegas não têm. Daiane, receba aqui a nossa solidariedade também, viu? Você e todas as colegas do 247, da mídia alternativa, que estão nessa batalha, não só para superar esse padrão horroroso da misoginia que tem a ver com a extrema-direita, mas essa cultura que ainda permanece. Gente, nossa live de 1 hora está indo para 1h30, e temos aqui tem um questionamento aqui da Isa Marta no chat, perguntando onde podemos acessar esse material, que eu acho que é o material ao qual a Emily se referiu, dizendo que tinha várias coisas no Cefes sobre esse tema. A gente pode... Eu vou passar aqui para cada uma de vocês, na mesma ordem, se despedir da nossa audiência rapidinho, e aí a Emily pode dar essa dica aí de onde que encontra esse material. Então, passando aqui, Ellen, depois Helena, Emily e Daiane de novo, só para a gente se despedir de todo mundo. Eu queria aqui, Rita, agradecer mais uma vez o espaço, me solidarizar a Daiane e trazer assim uma coisa que ela fala e que eu sempre comento, sabe? A violência contra a mulher, ela é muito democrática. Ela está em todos os espaços, ela atinge todas as mulheres, né? Isso que a Daiane falou do texto, né? Eu sempre falo, às vezes, de alguma ideia que você possa chegar em algum local, a ideia da mulher é questionada, do homem nunca é. Então, assim, você vê que isso em todos os espaços, né? Então, a violência contra nós são muitas, são várias, né? Enfim, agradecer aqui, colocar mais uma vez o Conselho Nacional dos Direitos Humanos à disposição de todas, todos e todos. Eu vi meu companheiro Greg aqui na live, saudar ele também, coordenador-geral do FNDC, e faço aqui o chamado. Eu acho que nós temos que, como foi amplamente dito aqui, né, assim, as mulheres, nós temos que nos unir e fazer pressão em todos os espaços, né, em todos os locais que ocupamos, para não aceitar mais nenhum tipo de violência contra mulheres e meninas no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ellen. Helena, para a sua despedida. Oi, gente. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela fala de todas as colegas. Muito enriquecedor. Deixo aqui também minha solidariedade à colega Daiane, que está aí no dia a dia, na prática da sua profissão, tentando fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com ética, com compromisso, e precisa passar por situações aí desagradáveis, para não dizer criminosas, né? Porque lembrando que assédio é crime. E, mais uma vez, convoco as colegas aí de norte a sul a se organizarem, procurarem seus coletivos, suas comissões, seus sindicatos. Não tem uma na tua cidade? Cria, chama tuas colegas da redação, tuas colegas da assessoria, e montem uma comissão com 3, 4 mulheres reunidas em volta de uma mesa. Já é um espaço para discussão e para construção. Sempre começa assim, né? Começa com 1, 2, 3, aí vai aumentando, e aí a gente vai uma pegando corda com a outra, e aí quando a gente vê, a gente está organizada. Então, agradeço a oportunidade de falar um pouco aqui, gostei muito de ouvi-las, e espero que nos encontremos brevemente numa próxima ocasião. Obrigada, gente. Boa noite.
Obrigada, Helena. Emily? Então, também só queria agradecer, né? Acho que é muito importante a gente compartilhar as nossas experiências, né? Também compartilhar a nossa produção de conhecimento, né? Isso aí é algo fundamental para a gente avançar, né? A gente precisa ter essa análise da realidade para a gente pensar nossas ações, né? Principalmente ações articuladas, né? Aliançadas aqui. Então, queria manifestar a minha solidariedade, Daiane também, né? Imagino, enquanto mulher negra, né? Estar à frente de um veículo de comunicação que é uma mídia, né, contra-hegemônica, uma mídia independente. Então, o quanto seu trabalho é fundamental, né, assim como de tantas outras comunicadoras feministas, né, que têm feito isso, né? E aí queria dizer o quanto que o trabalho de vocês nos inspira também a continuar e pensar outras formas de comunicar, né? Porque nós também estamos nos comunicando o tempo inteiro, né, nas diferentes profissões, e precisamos alcançar, né, diferentes gerações, inclusive diferentes públicos, né? Então é muito estratégico a gente pensar essas ações, quando você fala, né, da sua sobrinha que já sabe o que é machismo, né? A gente percebe o quanto que o trabalho das nossas, né, antepassadas foi importante, né? O nosso está sendo, a gente está continuando um legado, né? E que das futuras gerações isso também já tenha sido transformado muito mais, né? Só respondendo a pergunta, né, no site do Conselho Federal de Serviço Social, tem todas as nossas publicações, então a gente faz, né, publicações para dentro, né, para a nossa categoria, para falar sobre o trabalho de assistentes sociais, mas a nossa aliança, nossas bandeiras de luta, elas se espraiam, então a gente sempre vai trazer temas, cartilhas, tem um outro instrumento que a gente usa que se chama Cefes Manifesta, que a gente vai trazer em uma página, né, em poucas palavras, de forma didática, esses assuntos que estão na sociedade. Então, está à disposição. E qualquer coisa é só mandar e-mail também para a comunicação do Cefes, que a gente está aí para construir junto. Tá? Então, agradecer muitíssimo ao FNDC e cada mulher que tirou o seu tempo aqui também para dialogar, porque o nosso tempo é muito difícil. Então, a gente aqui se reúne 5 mulheres, fora as que estão assistindo, a gente sabe o quanto que o nosso tempo também é apropriado. Né? E isso não é à toa, né? Eu penso aí, Helena, sindicalista, né? O quanto que é difícil as mulheres ocuparem espaços de direção, de liderança como sindicato. Então, também, né, toda a minha solidariedade, assim como a Ellen, né, e Rita aí, nesse conselho diretivo do FNDC, tá? Muito, muito obrigada. A gente está bem feliz de participar, de compor aqui essa noite com vocês. Boa noite, companheiras. Obrigada, Emily. Daiane? Só para se despedir. Queridas, foi um prazer enorme, é bom falar, né, verbalizar tudo isso que a gente vive no cotidiano. As 3 aqui certamente são fontes de diversos programas, já fica aberto meu convite também para participar lá no 247. São vocês que nos ajudam a construir esse jornalismo também, né? São fontes como vocês que a gente liga, às vezes, num sábado, no domingo à noite, fala, estou querendo fazer um programa aqui, e as companheiras geralmente largam a família, largam a atividade que tem e falam, não, vou lá porque é importante. Então, assim como vocês, tantas outras fontes que nos auxiliam, nos fortalecem, os sindicatos têm um papel tão importante na história do nosso país, né? Os sindicatos jornalistas, num processo de ataque constante, né? De tentar destruir a nossa categoria, precarizar ela de forma efetiva. Hoje em dia todo mundo é PJ, enfim, tudo isso faz parte também desse constante ataque aos direitos dos trabalhadores e aos direitos dos trabalhadores da comunicação, que hoje se restringem muito, muito nesses canais de online, de web, etc., enfrentam também esse desafio, então é uma luta árdua, eu sei o quanto é difícil para organizar, botar esse pessoal para falar, você também tem que ir para a luta também, né? Tem que sair da redação um pouco e ir para a luta. Então, agradeço o trabalho de vocês. A Rita, eu tenho um imenso carinho, respeito, admiração, conheço ela, como eu disse, há muitos anos, o cabelo branco dela, não nega, como ela disse, e o meu também, mas está tudo escondidinho aqui, fica ali, né? Os meus cabelos brancos estão tudo escondidos. Quando ela chega atrás, eu trabalhava na agência sindical, ela conhece o João Franzin, eu sentava na mesa e passava, um puxava o fio de cabelo, o outro puxava, falei, gente, assim eu vou ficar sem cabelo aqui, cada hora que vocês acham um cabelo branco aí, então eles ficam escondidinhos aqui atrás, mas tenho uma imensa admiração, carinho e respeito, sua trajetória também, como uma liderança desses órgãos tão importantes, organismos tão importantes como o Barão,
o fórum, o FNDC, que tem tanto a contribuir com a democratização da mídia. A gente está vivendo uma questão relacionada ao STF agora, sobre uma possibilidade de processos, né? Tem uma linha tênue e a gente sabe para onde vai, né? E os meios progressistas geralmente sofrem com isso. Então, é uma outra batalha da comunicação. Tem gente dizendo que pode ser o caminho para, de fato, regulamentar, e acho que um desafio que o presidente Lula tem é regulamentar essa mídia. Então, precisamos fazer isso para garantir mais empregos, que essas mulheres possam falar. Obrigada, parabéns pelo trabalho, depois vocês assistem lá, compartilhem, dê like, e isso é importante para a gente furar o algoritmo aí também. Valeu. Obrigada, Daiane. Bom, mais uma vez eu agradeço demais a vocês mesmos, assim, foi uma alegria e uma oportunidade única estar com vocês 4 aqui. Eu acho que é isso, rende esse encontro aqui, eu acho que rende muita coisa. Rende novos encontros, rende produção de conteúdo, rende elaboração, rende mobilização, rende aglutinação das mulheres, das jornalistas, das mulheres em geral. O caminho é longo aí pela frente, tanto na luta das mulheres, quanto pela democratização da comunicação. Essa batalha que a gente também voltou várias casas nos últimos anos, e aí esse ano, desde o início, esse esforço para retomar de onde a gente estava, não é fácil, mas chegaremos lá. Para terminar com otimismo, eu, assim como a Daiane, também tenho 3 sobrinhas que também sabem o que é machismo, que também não toleram o que eu já tolerei no passado, uma delas estudante de jornalismo, inclusive, que vai saber se defender e, mais do que isso, contar com as companheiras, com a solidariedade e com a consciência coletiva para enfrentar os ataques e mudar esse mundo. Gente, muito obrigada a quem nos acompanhou, a quem ainda vai ver essa live e ajudar esse debate a se difundir por aí. Muito obrigada às minhas companheiras e companheiros da coordenação executiva do FNDC, que ficaram entusiasmados, foram entusiastas de primeira hora a gente fazer esse debate. As companheiras e companheiros do Conselho Deliberativo, que fizeram ali uma discussão coletiva bacana para a gente estar aqui nesse formato desse debate. Seguimos em frente na nossa luta, sabendo que é difícil, mas com otimismo para construir um mundo melhor. Até a próxima. Um beijo para todo mundo.